Pode ser que a voz da minha sombra continue falando comigo um bom tempo. Mas se eu escolho ouvir a voz da minha luz, eu também consigo sair, muitas vezes, daquela bolha. Oiê, tudo bem com você? Esse vídeo talvez seja uma mensagem que você precisa escutar no dia de hoje. E eu sentei aqui agora, sem um roteiro, sem uma preparação, porque ao longo do dia todo essa mensagem ficou martelando no meu ouvido para vir aqui compartilhar com você. E isso porque é muito fácil a gente compartilhar coisas extremamente bonitas e positivas nos dias de hoje, né? Tudo que a gente olha nas redes sociais, Instagram, YouTube, TikTok, são coisas maravilhosas, são vidas maravilhosas. E muitas vezes isso faz com que a gente fique incapacitado de lidar com as nossas próprias sombras, né? Porque ninguém mostra as próprias sombras. Ninguém mostra aquilo que dói em si mesmo. E muitas vezes, para a gente procurar um terapeuta, para a gente procurar uma terapia, para poder melhorar e falar sobre as nossas dores e compreendê-las, e aí sim ser melhor a partir dessa compreensão, muitas vezes ainda é muito difícil. Eu sou terapeuta, então eu sei o quanto as pessoas têm resistência muitas vezes em vir, em pedir um atendimento, em falar sobre as suas dificuldades, sobre as suas dores. E eu sei disso não só como terapeuta, mas eu sei disso como ser humano também, porque eu também tenho essas dificuldades com os terapeutas que me atendem. A gente tem essa tendência de sempre esconder o que é feio em nós, o que não é bonito, o que não é perfeito. E hoje, não só hoje, mas nos últimos dias e nos últimos meses da minha vida, eu venho lidando com sombras internas. E cada vez mais elas ficam mais claras para mim, eu compreendo mais elas. E isso, nem por isso torna as coisas ficam mais fáceis, né? Isso não torna as coisas mais fáceis, mas ter clareza e compreensão sobre as coisas acaba tornando o processo possível, né? Diferente de quando a gente simplesmente joga a nossa sujeirinha para baixo do tapete. E nesse vídeo aqui hoje eu quero te falar então sobre a nossa sombra interna. E talvez essa mensagem ela seja exatamente para você que parou aqui nesse vídeo. Todos nós temos as nossas sombras internas, todos nós temos os nossos demônios internos. E aqui, como a gente está num canal falando sobre espiritualidade, sobre essa espiritualidade livre, a gente pode falar também nos aspectos mais técnicos, que muitas vezes a gente acha que, eu tenho uma sombra interna, eu não tô bem, tem alguma coisa acontecendo, e a gente sempre culpa o outro. A gente sempre culpa a outra pessoa, o nosso chefe, o nosso companheiro, a nossa família, os nossos amigos, o trabalho, as condições climáticas, os obsessores, o mundo invisível que eu não enxergo, mas que eu sei que está ali me influenciando. Todo mundo é culpado, todo mundo é aquela pessoa para a qual a gente aponta e diz: é por isso que eu tô assim, é por isso que isso está acontecendo. E muitas dessas sombras internas que vivem em nós e que fazem parte de quem nós somos, não diz respeito às outras pessoas, não diz respeito ao nosso trabalho, não diz respeito às condições climáticas, diz respeito simplesmente a nós. E a forma como a gente se comporta com os outros, com as circunstâncias, com a vida ao nosso redor, é só um reflexo do que está dentro de nós. E muitas vezes a gente tem essa compreensão, e mesmo assim é difícil. Porque mesmo assim as nossas sombras, elas brigam constantemente com nós. E eu sei que se você se identificou e se você sentou aí para assistir esse vídeo, em algum momento, é porque você briga internamente com as tuas sombras. Talvez diariamente, talvez menos que isso. Mas quando a gente cria esse embate com as nossas sombras e precisa viver um tipo de guerra emocional interna constante,
É óbvio que a gente precisa buscar o nosso autoconhecimento, o nosso autodesenvolvimento, mas a gente também precisa buscar essa nossa força interna, essa nossa fé, o que nos move, o que a gente acredita realmente. E esse acreditar em algo pode ser acreditar em Deus, acreditar no universo, acreditar em uma religião, acreditar em qualquer coisa. Mas o princípio de tudo tem que ser acreditar em si mesmo, porque as tuas sombras internas, elas vão continuar te desafiando todos os dias. E talvez em muitos desses dias você ganhe e você passe tranquilo por aquela guerra, sem nenhum arranhão. Mas vai ter dias que essas sombras, elas vão conseguir te derrubar. Por alguns instantes, por alguns minutos, por alguns momentos, por alguns dias. A grande questão é que você não permita que essas sombras continuem te derrubando constantemente e que você possa descobrir qual é a tua força que te faz levantar dessas quedas. Que você possa dar ouvido para a tua luz no momento em que você está na tua escuridão. Eu gosto de pensar, quando eu me sinto nesses momentos de escuridão, como se eu estivesse falando e conversando com uma parte minha que eu denomino como sombra. É como se quando ela vem assim tudo ficasse turvo, escuro e triste, e como se a gente não conseguisse sair daquela bolha, né? E muitas pessoas podem olhar para essas situações e pensar que são questões muito mais profundas e que precisam sim de um tratamento, de um acompanhamento terapêutico. Mas acima de tudo, aqui hoje, eu venho te falar e venho te trazer uma mensagem realmente do coração, para que você procure ajuda, para que você procure tratamento, para que você procure alguém que você possa conversar e que você possa se entender. Mas além disso, que você procure ouvir a voz da tua luz e não só a voz da tua sombra. Quando essa sombra vem conversar comigo e ela toma conta dos meus pensamentos e dos meus sentimentos e parece que tudo está dando errado na vida, eu lembro que tem também uma outra voz que fala comigo. Mas se eu não lembrar da existência dela, se eu não der espaço para ela chegar, a única voz que eu vou ouvir vai ser a voz da sombra. E a gente tem que fazer esse exercício interno de resistência, de discernimento e de escolha. Qual voz eu vou escolher ouvir agora? Pode ser que a voz da minha sombra continue falando comigo um bom tempo. Mas se eu escolho ouvir a voz da minha luz, eu também consigo sair, muitas vezes, daquela bolha. Eu consigo ver que tem mais além daquilo. E eu consigo compreender que talvez eu esteja num momento difícil e doloroso da minha vida, mas, ao mesmo tempo, eu consigo entender que esse momento é passageiro. E que ele pode estar sendo super difícil nesse momento, mas que ele vai passar. E as coisas vão ser diferentes em breve. Só que para que essas coisas passem, eu tenho que lembrar de acender a luz. E nesse vídeo eu quero simplesmente te convidar a lembrar de acender a luz. E se você conseguir fazer isso, nos teus momentos de maior escuridão, eu tenho certeza que você vai conseguir procurar ajuda, se reerguer. E você vai conseguir compreender, talvez porque você vive aquele momento de sombra, que todos nós vivemos, vários momentos assim na nossa vida, por diversas razões. Mas a grande questão é, o que eu faço com esses momentos de sombra que eu vivo? O que eu posso construir a partir deles? Eu espero que esse vídeo possa ser um grande convite para que você construa algo na tua vida, desde que você se lembre então de acender essa luz. Eu espero que esse vídeo tenha tocado a tua alma e teu coração e tenha sido exatamente aquilo que você precisava escutar no dia de hoje. Um grande beijo para você. Eu encontro você novamente aqui no canal para mais vídeos e para mais conversas do coração. Um grande beijo e até o próximo. Tchau, tchau.